Olá pessoal da Jovem Pan, Domenech Torrent acertou com o Flamengo, treinador que trabalhou por muito tempo com o Pep Guardiola, foi auxiliar do técnico do Manchester City por alguns anos. E claro, as referências que nós temos sobre o trabalho do Torrent estão ligadas ao trabalho do Guardiola. O Torrent recentemente foi técnico do New York City na Major League Soccer nos Estados Unidos e segue as ideias do Pep Guardiola. Ideias que são diferentes do Jorge Jesus, técnico muito vitorioso no Flamengo. Diferentes não no sentido de ofensivo ou defensivo. Os dois têm ideias ofensivas, mas eles têm algumas ideias diferentes. E aí nós vamos ver como será a adaptação ao time do Flamengo. A principal diferença, o Torrent, como auxiliar do Guardiola, é um adepto ao jogo de posição. O que é o jogo de posição basicamente? O jogador fica na sua posição esperando que a bola chegue até ele. Um exemplo muito claro, a jogada está saindo pelo lado direito. O extremo da esquerda, o ponta esquerda, ele continua bem aberto na esquerda e não se aproxima de onde está a bola. Ele segue aberto para abrir a defesa adversária, para ter um adversário preocupado com ele, para tentar não deixar a defesa adversária tão compacta. Então o Santos do Sampaoli usava muito o jogo de posição. A jogada saía na direita, o Soteldo, que era o ponto esquerda, a jogada lá do outro lado, ele ficava bem aberto à esquerda para tentar abrir a defesa adversária dessa maneira e também para receber uma inversão, que aí quando ele recebesse, ele receberia com pouca gente, ele receberia com a chance de enfrentar um adversário no mano a mano, e ele é muito bom nesse tipo de jogada. O Flamengo do Jorge Jesus atacava de uma maneira diferente. O Flamengo tinha um armador, e o armador desse time era o Gerson, que na teoria era o segundo volante, mas na prática o Flamengo tinha um volante mais atrás, que era o William Arão, uma linha de 3 meias, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e 2 atacantes, Bruno Henrique e Gabigol, uma dupla de ataque. E o Gerson era o armador central, ele era o cara que ditava o ritmo. Everton Ribeiro e Arrascaeta jogavam abertos, principalmente sem a bola. Com a bola, eles vinham para dentro. O Everton Ribeiro, um canhoto pela direita, saía da direita, vinha para o meio para articular. O Arrascaeta fazia o mesmo movimento da esquerda para o meio. E o Bruno Henrique já estava mais perto do Gabigol. Então o Flamengo, quando atacava, tinha esses jogadores mais próximos da bola. Eles se aproximavam para atacar. Então muitas vezes você tinha ali Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, todos muito próximos. A linha de fundo ficava mais com os laterais. Enfim, era um movimento diferente. O Santos do Sampaoli, que tem ideias assim mais próximas ao jogo de posição, os jogadores ficavam mais distantes, exatamente para tentar distanciar os defensores adversários, abrir, deixar a linha de defesa adversária mais aberta. A estratégia do Flamengo era outra. Os jogadores de ataque, os jogadores mais talentosos se aproximavam para atacar. Então tem essa pequena diferença, nada que não possa ser adaptado. Não acho que o Torrent vai chegar e desfazer tudo que o Jorge Jesus vinha fazendo, até porque o time está muito bem, ele vai pegar um time montado, um time forte, um time vencedor, mas aos pouquinhos ele vai colocar a sua ideia. Não tem um técnico exatamente igual ao outro, Eles têm pequenas diferenças e o Torrent aos pouquinhos vai colocar suas ideias, não vai jogar fora o que fez o Jorge Jesus, até porque não deve fazer isso, porque o Jorge Jesus fez um trabalho excelente no Flamengo, mas de qualquer maneira essa pequena mudança vai acontecer. O Rafinha trabalhou com o Torrent no Bayern de Munique e falou que ele muitas vezes era quem dava os treinos dentro de campo, quem comandava os treinamentos mais diretamente ali com os jogadores no campo. Claro que é um profissional muito qualificado, tenta agora uma carreira solo e é uma boa escolha do time do Flamengo. E só um detalhe, preocupa em relação aos técnicos brasileiros, preocupa a atual situação de mercado. É claro que aqui no Brasil a gente segue muito o que ganha. Hoje os estrangeiros estão em alta no Brasil, não só porque Jesus e Sampaoli fizeram bons trabalhos, mas principalmente porque ganharam. O Jorge Jesus ganhou títulos nessa passagem de um ano no Flamengo. Ele ganhou 5 títulos no total, principalmente com destaque para o Brasileiro e para a Libertadores. Como o estrangeiro ganhou, está todo mundo correndo atrás de um estrangeiro. O Inter trouxe o Eduardo Cudê, o Atlético Mineiro trouxe o Dudamel, agora o Sampaoli, o Santos perdeu o Sampaoli e foi buscar o Jesualdo, o Flamengo perdeu o Jorge Jesus, foi buscar o Torrent. No início do ano, o Atlético Paranaense conversou com o BKSS, conversou com o Ramírez, antes de fechar com o Dorival Júnior. O Red Bull Bragantino conversou com o Carlos Carvalhal, que também era cotado para o Flamengo, antes de fechar com o Felipe Conceição. Enfim, hoje a tendência é que os estrangeiros tomem conta. E é muito preocupante para o técnico brasileiro que o principal time do Brasil
quando ficou sem treinador, nem pensou numa opção brasileira. Procurou alguns técnicos na Europa, né? O técnico brasileiro tem que fazer alguma coisa para não perder espaço. Não perder espaço aqui no Brasil, porque fora do país já perdeu. Existem técnicos brasileiros qualificados. O problema é que hoje, pelo conservadorismo no futebol brasileiro, pelas constantes mudanças de treinador, eles ficam limitados, fazem o básico. Se saem um pouquinho do normal, são chamados de inventores e correm risco de perder emprego. Então, por isso, não fazem nada de diferente, nada que chame a atenção do mercado europeu ou de algum outro mercado estrangeiro e que nesse momento não chama a atenção nem dos principais clubes do Brasil. Ele trabalhou com Guardiola na base do Barcelona, trabalhou no Bayern de Munique, no Manchester City e sabe bem as ideias de Guardiola. Mas como o próprio treinador disse, o Pep Guardiola, tem ideias próprias também. Ele levou essas ideias para o Manchester City, ele não é tão agressivo na marcação como o Guardiola, mas é claro, tem ideias de posse de bola, sabe o que quer com o jogo, é um jogo predominante. Tem algumas diferenças do Jorge Jesus exatamente por esse toque de bola mais acentuado do que o antigo treinador do Flamengo. Não tem a rodagem do Guardiola, não será um cola e copia, obviamente, né? Mas deverá trazer boas ideias e boa filosofia para o Flamengo. Ele está praticamente começando a carreira solo. Nos seus 58 anos de vida, quase sempre esteve como auxiliar do Guardiola, o que o credencia muito, é claro, né? Não dá para dizer que ele era o braço direito do Guardiola. Esse é o Arteta, que foi agora para o Arsenal. Mas é claro, sim, que influenciou em muitas ideias também, dava muitas opiniões, se bem que as decisões eram sempre do Pep Guardiola. É um bom nome, é um nome interessante, vai trazer uma comissão técnica com ideias também avançadas, gosta de um futebol moderno, algo que a gente não vê muito aqui no Brasil, portanto pode ser uma boa, vale a pena, é um bom teste, é uma boa ideia trazer um técnico do exterior, gosto muito disso, até para preocupar mais e para que os técnicos brasileiros notem que não adianta só ficar correndo atrás de resultados para garantir emprego. A ideia do clube com mais financiamento, com mais dinheiro no momento que é o Flamengo, passa por algo bem maior do que isso, ou seja, dar também espetáculo. Se vocês colocarem aí, característica, grau de comparação, como trabalha um, como trabalha outro, enfim, ficou no mesmo patamar, como fala Bruno Henrique, ou desceu um pouquinho, vocês gostam mais de um de outro, e aí? Então, assim, resumidamente, eles têm algumas ideias próximas. Lembra que uma coisa é a ideia, outra coisa é a prática, né? E a gente conhece vários, e não estou agourando, não estou zicando, estou dizendo da história. Às vezes você ser um auxiliar é uma coisa, às vezes você ser um treinador é outra. Às vezes você conhecer muito de futebol é uma coisa, ser treinador de sucesso é outra. Não estou zicando, apenas dizendo isso. Que ele entende muito, é só ver com quem ele trabalhou, Guardiola, não precisa mais nada, enfim. Agora, se vai dar certo outra história, como se viesse o próprio Guardiola para o Flamengo, de repente, sei lá, dá uma zica e não funciona. É difícil imaginar, mas enfim, pode não funcionar. Agora ele tem algumas coisas próximas, que é legal. Gosta de ficar com a bola, gosta de ser ofensivo, porém é mais adepto da escola guardiolista de ser o jogo posicional. Ou seja, uma das grandes vertentes, uma das grandes virtudes do Flamengo, do Jorge Jesus, que é aquela movimentação do pessoal da frente, o Gabriel abrindo espaço, o Bruno Henrique flutuando, todo mundo se mexendo muito, talvez não vejamos. Mas mesmo assim, o nível do Flamengo está em outro patamar, que entendo que é uma escolha muito interessante. Eu, pessoalmente, depois de muito pensar, ou seja, uns 12 minutos, eu teria tentado o Ramírez, treinador espanhol do Independiente del Valle. Ele já conhece muito futebol sul-americano, é muito jovem, já está aqui e tal. Mas o que não significa dizer que o Ramírez seja melhor que o Torrent. Mas, de repente, para essa realidade, talvez fosse melhor, talvez até menos caro, pensando na dificuldade financeira, embora o Flamengo pareça não ter dificuldade financeira. Mas, enfim, entendo e compreendo e acho que foi muito profissional a maneira como o Flamengo buscou essa, inclusive com entrevistas, o que a gente falou, o que eu falei ontem aqui no Sport de Discussão. Torço para que dê certo, porque esse Flamengo é excepcional. O nível desse Flamengo eleva todo mundo tem que tentar correr atrás do Flamengo. É o melhor futebol que eu vi no Brasil no século XXI e espero que continue, porque o time é muito bom, está entrosado e o elenco é ainda melhor do que era de 19. Se vai rolar ou não, a gente não sabe, mas que a aposta é muito válida, me parece. A língua não vai ser um fator de dificuldade. Ele fala português. E mesmo que tivesse dificuldade com isso, o espanhol ali você, né? Sim. Você toca a bola, você fala numa boa. O catalão não, espanhol beleza. Mas o cara falando, né, tá mais próximo do que você contratar um francês, aí você enrola línguas com sotaques e tal, e você atrapalha tudo.
Mas no caso dele, não vai ser um motivo de preocupação, não. E ainda a facilidade dele arranhar e bem o português, tá tudo certo. O Jorge Jesus, quando chegou, ninguém entendia nada do que ele falava. Porque ele falava do jeito ali, nas entrevistas coletivas. É que daí ele foi aprender do carioquês, entendeu? Então, mas nas primeiras entrevistas do Jesus, você não entendia o que ele falava. Ô, Espípulo, o mais importante nisso tudo aí é o Flamengo bater o martelo logo. Isso é o mais importante, porque existiu a demora com relação à saída do Jorge Jesus. Eu falava isso e eu falo relacionado a todos os clubes. Quando demora muito para fechar um negócio, então para você decidir se o cara vai sair ou não, todos perdem numa negociação como essa, porque perdem tempo. E o Flamengo tem um campeonato importante pela frente, tem a Libertadores pela frente. Então que o Flamengo decida logo isso. Bata de vez o martelo para que qualquer profissional venha aqui e trabalhe. Eu acho que teve um dedo do Rafinha aí, dos veteranos, viu? Porque o Rafinha trabalhou com o Pepe Guardiola, né? Sim. Então o relacionamento dele é muito importante. Se no São Paulo teve isso, com jogadores experientes pedindo o Diniz, você tem alguma dúvida que no Flamengo também existiu essa consulta aos jogadores? Claro. Existiu essa consulta a esses jogadores, ainda mais o Rafinha, um cara rodado. Então, é um nome que vem para somar aí, se fechar com o Flamengo. Eu só não vejo a necessidade dessa obrigação de que, olha, é porque eu tive um treinador estrangeiro, então acabou. A minha história só será com treinador estrangeiro. O próprio Rafinha falou isso, inclusive. Eu acho isso um pecado com os caras que trabalham aqui, sabe? Então, é só prestar atenção. Eu acho que os caras aqui estão evoluindo, os profissionais aqui estão evoluindo sim. Sabem que ficaram para trás em alguns quesitos. Agora, eu tô vendo essa mania acontecer com o Flamengo, com o Santos. O Santos perdeu um treinador português, tem que entrar outro, e daí tem que ter outro. Então, tá eliminando essa profissão aqui pros caras que sonham em dirigir algum grande clube. Mas, Fausto, isso é mais ou menos a temporada da Netflix. Em 17, veio um auxiliar que assumiu, foi brilhante, mega vencedor como o Carille. O que aconteceu para 2018? Vai na onda. Levanta auxiliares. Aí, no final de 2018, campeão brasileiro, o Filipão, vamos trazer treinadores mais experientes. Agora deu estresse do estrangeiro. Então, assim, vamos ver qual é a nova onda do imperador, a nova roupa do imperador. Eu acho que você tem que trazer cara pra somar. É competente, se tem idade, pra somar se é de Plutão, se é do Brasil. Mas eu acho que inventa menos você seguir apostando. No caso do Santos, se você põe um brasileiro no lugar do Sampaoli, acho que nenhum treinador ia repetir o que o Sampaoli fez com o Santos pelas dificuldades tal. Zé. Iam dizer, tá vendo? Zé, a gente já viu o brasileiro fazer tirar do Santos leite de pedra também, Zé. Não deu certo. Tô dizendo que é mais lógico. Sai o Jorge Jesus, você aposta num brasileiro. Até pro Jorge Jesus seria difícil repetir o que ele fez. Se o contrato do Jorge Jesus agora, ele tem dificuldade. Então você traz um treinador estrangeiro e não repete o Jorge Jesus, pelo menos ninguém vai dizer assim, tá vendo? Devia ter repetido com o estrangeiro. Pelo menos a partir dali, aí você pode pensar em trabalhar com o brasileiro. Mas também porque o Jorge Jesus impactou tanto a direção do Flamengo, quando ele chegou e começou a trabalhar, a pedir coisas e até de equipamentos mais modernos, e assim, e a influência dele, ele impactou tanto na chegada ali no Flamengo que os dirigentes falaram, opa, o cara tá trazendo novas ideias, coisas que a gente não tinha aqui, que nenhum treinador brasileiro que tem, porventura tenha passado aqui pediu, não mostrou nada disso. Então a ideia de continuar com esse trabalho nesse mesmo ritmo, e até porque o elenco do Flamengo quer alguém assim, alguém um pouco mais avançado, que vem com ideias diferentes, com ideias novas, porque eles vêm sim. Mas é raro os caras pensarem em ideias. Que não tenha nenhum treinador brasileiro que saiba fazer, que seja bom. Não é isso, gente. É que, por exemplo, o momento exige que o Flamengo dê continuidade a algo que vem dando certo. Zé, mas pode ser... Seria um passo atrás se ele não fizesse. Ô Zé, eu entendo, mas no caso, por exemplo, é raro os dirigentes saberem o que estão fazendo. O caso do Santos é exemplo disso. Você acabou de falar, o Sampaoli, o que o Sampaoli tem a ver com o Gesualdo? Estilo de jogo. Nada. Sampaoli, nada. Jorge, absolutamente nada. O Gesualdo então, eles faz. sim foram na onda de ter um estrangeiro por ter um estrangeiro. Sim. Eles não pensaram olha, vamos seguir o esquema que o Sampaoli implantou aqui no Santos. Ô, meu brother. Tô de acordo. Ô, brother. Vamos pro intervalo? Acordo. Não, né? Você tá falando que a gente tem que ir pro intervalo. Eu tive que parar, eu tive que conter Fausto Favara na base do álcool.